Dando continuidade ao nosso conteúdo de Direito de Família, nessa videoaula nós vamos tratar sobre o casamento sob moléstia grave, que está no artigo 1539, o casamento não compatível, que está nos artigos 1540 e 1541, o casamento por procuração, que está no artigo 1542, e o casamento perante a autoridade diplomática ou consular, né, que está no artigo 1544 e no artigo 7º, parágrafo 2º da nossa Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. O casamento sob moléstia grave, que está no 1539, ele vai ter, por decorrência, né, dessa situação de exceção, uma simplificação das suas formalidades. Vai bastar 2 testemunhas que saibam ler e escrever, e a celebração será no local onde estiver o enfermo, né? Podem ser os noivos estarem enfermos, ou um dos noivos, ou ambos os noivos, né? O juiz de paz pode ser substituído por um de seus substitutos legais, né, mediante indicação do mesmo. O oficial do registro, ele poderá ser dispensado e nomeia-se um oficial ad hoc, né, que é um oficial exclusivo para esse fim, que lavrará o termo avulso de casamento, que deverá ser registrado em até 5 dias na presença de 2 testemunhas. Caso contrário, não haverá o casamento. Diante disso, nós questionamos, tem ou não, né, o processo de habilitação do casamento? Aí nós temos a redação que casamento em caso de moléstia grave já havia sido ultrapassada a fase das formalidades preliminares e desse modo a forma especial incidirá na fase das formalidades concomitantes à celebração do casamento. Então nós não vamos ter, né, em via de regra, o processo de habilitação do casamento. Nós já passamos para a fase das formalidades de celebração deste casamento. Casamento sob moléstia grave. O noivo ou a noiva, né, cartório de casamentos, um dos dois, né, que tiver em condição, inicia o processo de habilitação do casamento. Se houver urgência, pode pedir a dispensa da publicação, de acordo com a redação do nosso 1527. Abre o edital de proclamas, ocorre a homologação do processo de habilitação de casamento, faz-se, né, a certidão de habilitação do casamento, mostrando que a pessoa está ali hábil para realizar o casamento. Essa celebração, né, se houver urgência, pode celebrar sem o juiz de paz, conforme nós vimos, mediante um oficial ad hoc, né, diante de 2 testemunhas especiais, que são aquelas que saibam pelo menos ler e escrever, e em seguida faz-se o registro de casamento, ok? Então, vai ser este o caminho, né, que nós vamos percorrer a respeito do processo de habilitação do casamento e da celebração do casamento. Tá, vamos voltar aqui. Vocês vão falar, professora, mas não disse que não tinha o processo de habilitação do casamento, porque, conforme o conceito que eu acrescentei aqui para vocês, no caso do casamento de moléstia grave, já havia sido ultrapassada as formalidades preliminares. Então, os noivos já haviam ingressado com o processo de habilitação do casamento e, durante, né, a realização desse processo, no momento da celebração do casamento, que não é possível que ambos se conduzam até o cartório e por isso que vai ter a realização, né, desse casamento sob moléstia grave, já ultrapassado essa fase dos proclamas, da habilitação, essa fase inicial do casamento, certo? Já passamos direto para a fase de celebração. É celebração do casamento sob moléstia grave. Casamento sob moléstia grave. No momento da celebração, então, que é o nosso objeto principal de análise, se está sendo realizado com a presença do oficial do registro civil, já faz-se o registro do casamento. Sem a presença do oficial do registro civil ou com o oficial ad hoc, faz-se um termo avulso e no prazo de 5 dias faz-se o registro de casamento. Então, se o oficial vai lá, ele já vai, faz o registro. Se ele indica um ad hoc para fazer, vai se produzir um termo avulso e ele vai ter 5 dias para ser registrado, né? E vai ter que ser realizado mediante 2 testemunhas. Casamento não compatível é aquele casamento onde há iminente risco de vida, conforme o nosso 1540 e 1541.
E, em decorrência desse iminente risco de vida ou de morte, né, no caso, porque a doutrina fala a questão do risco de vida, mas a gente sabe que, na verdade, quando tem risco de vida é porque a pessoa está aí beirando a morte, né? Não se cumprem todas as formalidades, então nós teremos aí flexibilizações no que diz respeito às formalidades. Também conhecido como casamento in extremis, ou seja, nas extremidades da possibilidade de se realizar um casamento. Ambos os nubentes devem estar na plenitude do discernimento, então eles não podem estar inconscientes, né? Tem que estar com as faculdades mentais preservadas. Os nubentes serão os próprios celebrantes afirmando sua vontade de casar. Terá que, no mínimo, né, 6 testemunhas, que não pode ser parentes em linha reta ou colateral de até segundo grau. Né? Então, de preferência que sejam parentes mais distantes ou amigos que estejam ali presentes, no mínimo 6 testemunhas, e será celebrado pelos próprios nubentes, né? E essas 6 testemunhas que serão requisitos para uma posterior validade deste casamento. As testemunhas, elas devem, no prazo de 10 dias, comparecer perante o juiz de direito mais próximo, né? Também podem ser intimadas para tanto, dependendo da solicitação de alguma das partes. O juiz ouve o Ministério Público, verifica se poderiam ter se habilitado e ouve os interessados, então ele vê se realmente teve ali uma extrema necessidade ou se dava para eles terem realizado o processo comum de habilitação. Após transitada em julgada a sentença, determina a lavratura do registro que tem efeito ex tunc. Ex tunc é efeito retroativo, né? Então o casamento vai ter validade na data em que aconteceu. Se o ou os nubentes, né, convalescer, ou seja, morrer, conforme trata o nosso 1541 no parágrafo 5º, o casamento vai ter validade, né, para aquele que sobreviva aí posteriormente a este ato. E vai trazer todo um resguardo na situação de inventário, né, causa de sucessão, e tudo isso que nós sabemos que existe, né, de análise pós-mortem. Trata-se de habilitação posterior com homologação judicial, certo? Nessa situação, se nem as testemunhas nem interessados manifestarem, o casamento é inexistente. Então, precisa que alguém manifeste, né, a respeito dessa necessidade de realizar o casamento nessa situação. O 1541, parágrafo 5º, ele fala o seguinte: serão dispensadas as formalidades deste e do artigo antecedente se o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente e do oficial do registro, certo? Não há termo de casamento nem habilitação comum. Nessa situação, ele vai ser um casamento totalmente, né, realizado de maneira atípica. Casamento não compatível. Noivo ou noiva, noivo e noiva, né, perdão, realizam a celebração do casamento mediante aí 6 testemunhas especiais, né, que não podem ser, como nós vimos no slide anterior, não podem ser parentes em linha reta ou colateral de segundo grau. E depois as testemunhas terão 10 dias, né, para ir até o fórum da comarca onde aconteceu o casamento. Vai ocorrer a oitiva das testemunhas, vai fazer uma habilitação judicial e posterior, né? Após 15 dias aí a oitiva dos interessados, sai uma sentença de trânsito em julgado e ocorre o registro de casamento que tem efeito ex tunc, ou seja, retroativo. O casamento por procuração está no artigo 1542, já foi bastante comentado em sala. É um instrumento público com poderes especiais, né, para que a pessoa realize o casamento. Tem eficácia do mandato de 90 dias, conforme o parágrafo 3º do 1542. Se ocorre a revogação do mandato, né, e as partes que estavam sendo representantes, né, ou representante apenas no caso de um, não teve conhecimento e aconteceu o casamento, esse casamento ele vai ser anulável, né, ou se tinha sido revogado e tiver uma aceitação tácita do casamento, ele pode até prevalecer. Deve ser também realizado por instrumento público essa revogação, ok?
Dentro dessas situações que envolvem a revogação do mandato antes da celebração, será anulável o casamento realizado pelo mandatário sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato, ou seja, aquele que, né, deu a procuração de representação, ele revoga, mas nem esse representante, nem o seu outro, o contraente ou a outra pessoa que estava representando, o outro nubente, não tem conhecimento sobre essa revogação, né? Aí, desde que manifestada a vontade dentro de 180 dias do conhecimento da celebração, e ainda desde que não tenha havido coabitação entre os cônjuges, esse casamento ele vai ser passível de anulação, conforme o nosso 1560, 1550 do Código Civil. E se for extinção por morte do mandatário antes da celebração, né? Se o mandatário, ou seja, aquele que deu o mandato ali, a procuração, ele falecer, né, antes da celebração do casamento. Nós temos o artigo 689 que fala o seguinte: são válidos a respeito dos contratantes de boa-fé os atos com estes ajustados em nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato por qualquer outra causa, né? Então, na ausência de consentimento, o ato vai ser considerado inexistente. Esse artigo 689 que eu acabei de ler para vocês, que fala, né, que se os atos for de boa fé eles serão considerados, ele não vai ser aplicável, porque vai ser considerado como se não houvesse ali manifestação do consentimento da parte no momento do casamento. Casamento perante autoridade diplomática ou consular, né, tá no nosso 1544. Pode ser realizado no consulado, né, solenidade conforme a lei do país, mas os efeitos segundo a lei brasileira. Brasileiros também podem casar em consulados, né? Nós temos um decreto-lei aí 24.113 de 1934, que fala, né, que vai ser aplicado no seu artigo 13, legislação local, reconhecer efeitos civis a este casamento, deve ser registrado no Brasil, na nossa lei de registros públicos está falando sobre isso. Então, a pessoa casou fora do Brasil, assim que ela adentrar em território nacional, ela tem que fazer o registro desse casamento aqui no nosso território nacional. O nosso artigo 1544 fala o seguinte: o casamento de brasileiro celebrado no estrangeiro perante as respectivas autoridades ou os cônsules brasileiros deverá ser registrado em 180 dias a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio ou, em sua falta, no primeiro ofício da capital do estado em que passem a residir. Então, voltou para o Brasil, 180 dias tem que se fazer, né, o registro perante o cartório brasileiro, certo? Alguns textos recomendados para que vocês façam leitura complementar aí. E nós passamos agora para os casos de dissolução da sociedade conjugal e do vínculo matrimonial, né? Morte, nulidade e anulação do casamento, que está no 1571, 1548 e 1564 do nosso Código Civil. Morte, né, como uma das causas aí de dissolução. Está no nosso 1571. No 1571 fala que a sociedade conjugal termina, em inciso primeiro, pela morte de um dos cônjuges, dissolve tanto a sociedade conjugal quanto o vínculo matrimonial, né, que nós já estudamos e sabemos que são coisas diferentes. O estado civil passa a ser de viúvo, a pessoa nunca, dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, retroage para o estado de solteiro, né, o que vai ser reconhecido aí vai ser através de certidão de óbito ou uma declaração de morte presumida, né? E ainda pode ser pela ausência através da declaração judicial de ausência, que nós já analisamos em sala também. Nulidade matrimonial, artigo 1548 e 1549. O 1548 fala que é nulo o casamento contraído por infringência de impedimento, então se tiver causa de impedimento, né, vai recair nulidade. E o 1549 fala que a decretação de nulidade do casamento pelos motivos previstos no artigo antecedente, que é o 1548, pode ser promovida mediante ação direta por qualquer interessado ou pelo próprio MP, né?
A nulidade, ela dissolve apenas a sociedade conjugal, pois nunca existiu um matrimônio válido, então só vai acabar a questão da sociedade, o vínculo, né, conjugal e matrimonial não existia. Proteção de interesse público, né, pois é de interesse geral de todos os brasileiros que os casamentos estejam em harmonia, em equilíbrio, que não tenha causas de impedimento. Não há nulidade sem texto legal, como nós já estudamos em sala, a questão do impedimento é um rol taxativo. Uma hipótese de casamento nulo, né, é a infração a impedimento matrimonial. E a legitimidade é qualquer interessado ou Ministério Público, como nós já sabemos que as causas de impedimento pode ser suscitado por qualquer interessado ou pelo MP. A anulabilidade matrimonial está no 1550 e no 1564, né? É proteção de interesses individuais privados, né? Rol taxativo, caso de anulação de casamento, está no 1550, né? E para a gente ter uma atenção especial para o parágrafo 2º. O 1550 fala que é anulável o casamento, inciso 1º, de quem não completou a idade mínima para casar, 2º, do menor em idade núbil quando não autorizado por seu representante legal, 3º, por vício da vontade nos termos dos artigos 1556 a 1558, do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. 5º, realizado pelo mandatário sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. 6º, por incompetência da autoridade celebrante. Parágrafo 1º, equipara-se a revogação à invalidade do mandato judicialmente decretada. Parágrafo 2º, que é para a gente ter uma atenção especial, a pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio expressado sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. Nós temos aí a alteração do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, que considera, né, as pessoas com deficiência mental ou intelectual plenamente capazes para o casamento. Então, o casamento dessas pessoas passam a não ser passível de anulabilidade a partir dessa alteração do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Hipóteses legais de casamento anulável, né? Eu já acabei de fazer a leitura para vocês do 1550, tá aí casamento de menor de 16 anos, sem suprimento judicial, né? Segunda opção, casamento de menor em idade núbil sem consentimento dos pais e sem suprimento judicial. Eu não retirei aqui, eu já tinha feito o slide, mas coloquei aqui a exceção do caso de gravidez, mas nós sabemos que tivemos aqui alteração recente, né? Vou tirar aqui, e a gente não tem mais essa exceção nos casos de gravidez, né? Então, vamos atualizar aqui o nosso material. Terceira possibilidade é o vício da vontade, erro essencial e coação, né? Erro essencial é aquele em que sem ele o casamento não existiria, né? Só existe em razão desse erro, chamado de vício da vontade, certo? Hipóteses legais de erro essencial é o erro sobre a identidade, a honra, a boa fama, né, da pessoa. Você casa e vai descobrir que a pessoa é viciada em álcool, droga, cigarro, que a pessoa é homossexual, né, que a pessoa não tem uma boa fama, ali no caso da mulher que fez uma simulação de gravidez para convencer. O inciso 2º fala da ignorância de crime, né, ou da prática de algum crime, ocorrência antes do casamento e o fato foi ignorado. Contravenção penal não é motivo para considerar, né, como uma hipótese de erro essencial. E o inciso 3º fala de defeito físico irremediável ou moléstia grave transmissível, tá? Questão de defeito físico irremediável não caracteriza deficiência, mas sim a questão da impotência sexual, tá? Moléstia grave transmissível, nós temos aí como exemplos AIDS, sífilis, tuberculose, né, esquizofrenia, hepatite, coisas que são transmissíveis ou que causam uma impossibilidade de convivência com aquela pessoa. A outra opção, casamento realizado sob coação, né? Lembrando que a coação é o pior do vício do consentimento, ela não pode ser
confundida com a questão do temor reverencial, que é aquele respeito que você tem pelos seus pais, pelas autoridades religiosas, mas tem que ser um medo mesmo, um temor ali, tem que ter um caso concreto, alguma coisa que justifique, né, esse medo. E como todas as situações aí dos vícios do consentimento, o prazo para propor ação anulatória é de 4 anos, porque é um prazo decadencial de 4 anos para poder propor. No caso da coação ainda tem uma diferença, porque esse prazo começa a contar a partir do momento em que cessa a coação. Né? Diferente dos outros vícios do consentimento, que a contagem de 4 anos começa a partir do momento em que ocorre. A outra situação é quando a pessoa é incapaz de consentir, por exemplo, ébrios, taxicômano, que é aquela situação dos viciados, né? O prazo para propor ação anulatória é de 180 dias. Casamento por procuração, que nós já analisamos anteriormente. Prazo para propor ação anulatória do casamento feito por procuração é de 180 dias, né? E nós já detalhamos bem sobre isso. A outra situação é o chamado incompetência da autoridade celebrante, né, que vai ser relativa ao lugar ou à pessoa ali, o juiz, o substituto juiz de paz que realiza, né, ou uma incompetência material, por exemplo, um juiz de direito, um delegado que não tem, né, competência para realizar um casamento, esse casamento é considerado inexistente. Se é um juiz de paz ali que tem algum erro, alguma situação em torno desse casamento que pode ser considerável como anulável, o nosso 1554 fala da perspectiva da convalidação. Ele fala que subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamento e nessa qualidade tiver registrado o ato no registro civil. Então, pode ser convalidado, né? Esse casamento com esse erro pode ser considerado como se certo fosse. O prazo para propor ação anulatória é de 2 anos, de acordo com 1560, inciso 2. Casamento putativo, está no 1561, 1564, aí, um trechozinho de artigos que fala sobre isto. O conceito do casamento putativo é aquele que se reputa verdadeiro, mas não é, ou seja, parece ser verdadeiro, mas não é. A justificativa é a proteção e estabilidade da família, da prole e de terceiros de boa fé que circundam essa relação. O nosso 1561 fala que, embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a estes, como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Então, até o dia que for considerado, né, como anulado por meio de sentença, ele vai ser considerado como se fosse válido. O requisito é que um ou ambos os cônjuges estejam de boa fé. Né? Vai ocorrer um erro de fato, por exemplo, casa com o irmão sem saber que é irmão, né? As pessoas estão ali de boa fé, ou numa situação do erro de direito, que casa com o irmão, mas não sabe que é proibido, sabe que é irmão, mas não sabe que é proibido, desconhecimento de lei, né? Nós sabemos que existe uma controvérsia doutrinária sobre isso, pois as nossas leis são publicadas no Diário Oficial da União e todo cidadão deveria minimamente conhecer a nossa legislação. Não há declaração de putatividade sem ação declaratória de nulidade ou anulação de casamento. Então, se não for suscitado, né, ele vai ser considerado válido. Efeitos da putatividade. Regra é geral a partir da sentença, ex nunc, né, não afeta aquilo que já foi realizado. Tem efeitos, né, aí pessoais, cessam os deveres conjugais, prevalece a emancipação, se de boa fé, nome de casados, mantém-se a afinidade, né? Os filhos, mantém-se o apelido de família e o sobrenome de família, o poder familiar. Os efeitos patrimoniais, a divisão dos bens, pacto antinupcial da mesma forma, filhos, sucessão, terceiros, da mesma forma como se estivesse ali sendo dissolvida, né, uma comunhão mesmo, uma sociedade conjugal, como qualquer outra. Vamos analisar aí, quando o casamento é nulo, né, ele tem efeito ex nunc, apenas na situação de quando ambos estão movidos por má fé que o efeito vai ser ex tunc, ou quando um está ali pautado pela má fé do outro, né?
O casamento que é anulável, ele em regra é de efeito ex nunc. Quando ambos estão de boa fé, mesmo quando ele for nulo, o efeito vai ser ex nunc. Né? Quando ambos estão de má fé, vai ser ex tunc. Quando tem boa fé apenas de um, né, vai ser ex nunc para ele, que tenha boa fé, e quando o outro que está movido aí de má fé vai ser ex tunc, né, a variar esse efeito para cada um desses cônjuges aí, sobre benefícios ou malefícios aí que esse efeito possa trazer. Alguns textos recomendados para vocês fazerem a leitura, e nós passamos agora para a análise acerca da separação judicial, que agora não temos mais, é só chamado de divórcio, nós vamos verificar, que está no 1571 a 1582, né? E nós vamos ver aí essa nova redação do 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, que traz essas alterações acerca dessa separação judicial e divórcio. Antigamente, o sistema de dissolução do casamento era dualista, comportava a separação judicial e, posteriormente, o divórcio. Era meio de dissolução apenas da sociedade conjugal, não rompia o vínculo matrimonial, não liberava o separado para novo casamento, apenas quando terminava aí todo esse pacote de processos, né? Apenas para fins didáticos, pois não existe mais separação judicial. Então é importante a gente conhecer, mas saber que na prática não existe mais separação judicial de acordo com a nova redação do 226. Atenção! Separação de fato é a cessação da vida em comum sem intervenção judicial, quando realmente a separação ocorre, a antiga e chamada de separação de corpos, né? O enunciado do Conselho da Justiça Federal número 501, ele fala que as expressões ex-cônjuge e ex-companheiros contidas no artigo 1240-A do Código Civil correspondem à situação fática da separação. Independentemente do divórcio, as pessoas estão de fato separadas. A chamada separação de corpos é a medida cautelar de afastamento de um dos cônjuges do lar judicial do lar conjugal, por via do Poder Judiciário. Né? O artigo 1562 fala disso de maneira bastante clara. Na redação do artigo, ele fala que antes de mover a ação de nulidade do casamento, a de anulação, a separação judicial de divórcio direto ou de dissolução de união estável, poderá requerer a parte, comprovando sua necessidade de separação de corpos, que será concedida pelo juiz com a possível brevidade, porque ali a convivência, né, entre ambos está expondo um ou outro a um determinado risco. A outra modalidade, a chamada separação judicial, era a medida judicial para a dissolução da sociedade conjugal, que nós sabemos que agora já não é mais aplicada. Tá vendo que eu coloquei aqui? Separação judicial era, né, a medida judicial, não é mais hoje aplicada. Com a nova redação do parágrafo 6º do 226 da CF, existem 3 teorias a respeito da separação judicial. A primeira teoria: a separação judicial permanece sem alterações, né? Não houve a revogação do Código Civil. Então, fala-se que vai prevalecer o que está dentro do nosso Código Civil, porque alterou-se a CF, mas não alterou o Código Civil. A segunda teoria fala que a separação judicial permanece como opção para a discussão da culpa na dissolução do casamento. É um absurdo, porque nós já não analisamos mais essa questão da culpa, já superou isso dentro do nosso ordenamento jurídico. E a terceira teoria adotada, né, pelo nosso Instituto Brasileiro de Direito de Família, a separação judicial foi completamente revogada, né, os motivos e justificativas estão na Emenda Constitucional 66 de 2010. O enunciado 514 fala que o artigo 571, a Emenda Constitucional número 66, não extinguiu o instituto da separação judicial e extrajudicial. Porém, na prática, a separação judicial foi completamente revogada. Antigas espécies de separação judicial ou separação de direito, né? No 1574 fala-se da separação consensual, separação judicial consensual. Requisito era mais de 1 ano de casados, né? Tinha que ter ali pelo menos 1 ano de casado. A homologação judicial posterior à verbação no registro civil do casamento. 1574 do nosso Código Civil fala o seguinte:
dar-se-á a separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges, se forem casados por mais de um ano, e o manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada a convenção. Então, isso daí já não tem mais uma aplicabilidade prática. O enunciado 515 fala, artigo 1574, caput, pela interpretação teleológica da emenda constitucional número 66 de 2010, não há prazo mínimo de casamento para separação consensual. A separação pode acontecer no dia posterior à celebração do casamento. E a separação judicial, que era tida como litigiosa, também no 1572, né, em 1573, era o que chamava de separação sanção, né, que era sem prazo, o requisito era a violação aos deveres do casamento. Os motivos estão no 1573, que é adultério, tentativa de morte, serviço ou injúria grave, abandono voluntário do lar conjugal durante um ano contínuo, condenação por crime infamante, conduta desonrosa. Eram todas situações que levavam à separação sanção. A separação falência está no parágrafo único do nosso parágrafo 1º, perdão, do parágrafo 1572, e ele fala o seguinte: a separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida em comum há mais de um ano e a impossibilidade da sua reconstituição, né? E era chamada de separação falência porque fala-se que a sociedade conjugal ele chegou-se ao fim, né, e não tem mais como ser reconstituída. E a chamada separação remédio, que está no parágrafo 2º, que fala que o cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, que torna impossível a continuação da vida em comum, desde que após uma duração de 2 anos a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. Então, essa separação remédio era quando, após 2 anos de casada, a pessoa estava doente, né, doença mental grave, e que não tinha cura, a pessoa podia se separar dela. Bem desumanizada essa opção, né? E a outra opção, que é a separação judicial extrajudicial, o requisito era que fosse consensual, sem filhos menores, escrituras públicas e presença de um advogado, né? Ela é aplicada atualmente, né? Está no nosso artigo 1124 do Código de Processo Civil. Divórcio. Então, é o que nós temos hoje de aplicabilidade, né? É a extinção do vínculo matrimonial. Legitimidade está no artigo 1582. No 1582 fala que o pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges. Se o cônjuge for incapaz para propor ação ou defender-se, poderá fazê-lo o curador, o ascendente ou o irmão, né? Então, pode o curador, o pai ou a mãe ou o irmão. A competência está no artigo 53, né, do nosso CPC de 2015, no inciso 1º. O artigo 53, ele diz o seguinte: é competente o foro para a separação do divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. A. De domicílio do guardião de filho incapaz, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, de domicílio do réu se nenhuma das partes residir no antigo domicílio. E aí ele vai trazer algumas situações de exceção aí, né, de domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos, do lugar onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica, onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, e aí algumas outras exceções que ele vai trazer, certo? Então, a gente verifica que o CPC trata dessa situação de maneira bastante criteriosa. Os requisitos da petição inicial do divórcio certidão de casamento, intervenção judicial com pronunciamento de sentença ou escritura pública quando for, né, necessário. É necessária a verbação no registro civil do casamento. Tá? Em relação à pessoa dos filhos, é importante a gente verificar que
O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Parágrafo único. Novo casamento de qualquer dos pais ou de ambos não poderá importar restrições aos direitos e deveres previstos neste artigo. Tá? Sobre a partilha de bens, o nosso 1581 fala que o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Então, pode fazer só ali a extinção do vínculo matrimonial e a partilha dos bens pode ser demandada posteriormente, apesar que é indicado, né, que se faça isso em um ato único. As espécies de divórcio já não têm aplicabilidade mais, né? Isso já não existe mais nem necessidade didática de se aprender. Com a nova redação do parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, todos os prazos do divórcio foram revogados, não existindo mais prazo para a propositura da ação de divórcio, seja consensual ou litigioso, né? Modalidades do divórcio após a nova redação do parágrafo 6º é o divórcio consensual, né? O consensual pode ser feito judicial ou extrajudicial, a depender de ter filhos menores ou não, e o litigioso, que é sempre judicial. O enunciado 517 fala que o artigo 1580, né, a emenda constitucional número 66 de 2010 extinguiu os prazos previstos no artigo 1580 do Código Civil, mantido o divórcio por conversão. O 516 fala, né, que o 1574, parágrafo único, na separação judicial por mútuo consentimento, o juiz só poderá intervir no limite da preservação do interesse dos incapazes ou de um dos cônjuges, né? Permitida a cindibilidade dos pedidos com a concordância das partes, aplicando-se esse entendimento também ao divórcio. Porque, de acordo com a redação do 1574, ele fala que, né, o juiz pode recusar a homologação, a decretação da separação judicial, se apurar ali que não está preservando os interesses dos filhos e tal, e já não tem mais uma aplicabilidade prática, porque o juiz só pode intervir ali na questão da preservação dos interesses dos incapazes, né? Ou de um dos cônjuges ali, se tiver uma discrepância no que diz respeito à proteção e ao direito. O nosso CPC de 2015, ele fala no 733 que o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual da união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o artigo 731 do nosso CPC. O parágrafo 1º fala que a escritura não depende de homologação judicial, ela é feita apenas no cartório, né, constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. E o parágrafo 2º fala que o tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor público cuja qualificação e assinatura constarão no ato notorial. Pode ser cada um com seu advogado ou pode ser um advogado constituído para ambos os cônjuges, ok? Isso aqui é a situação, né, do divórcio consensual ou separação ou extinção consensual da união estável, não havendo filhos menores, porque não tem que demandar a questão de alimentos e guarda, você pode fazer, né, essa organização aí mediante cartório, né, e com assinatura de advogado. Do divórcio e da separação consensual, da extinção consensual da união estável e da alteração de regime de bens do matrimônio. O 731 fala que a homologação, né, do divórcio ou separação consensual, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão, inciso 1º, as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns. Segundo, as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges, né, se tiver um que prestar alimento ao outro. Terceiro, o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas. E o quarto, o valor da contribuição para criar e educar os filhos. Parágrafo único. Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á essa depois de homologado o divórcio da forma estabelecida no 647 a 658. Artigo 732 do CPC. As disposições relativas ao processo de homologação judicial de divórcio
ou de separação consensual, aplicam-se, no que couber, ao processo de homologação da extinção consensual e da união estável. Ou seja, vamos aplicar de maneira, né, residual a questão do divórcio e da separação judicial, certo? Textos recomendados para leitura. Agora nós vamos falar a respeito da proteção à pessoa dos filhos, está no artigo 1583 a 1590 e no Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90. Da proteção à pessoa dos filhos. O artigo 227 da CF fala que a guarda diz respeito à assistência material, moral e educacional ao menor, né, regularizar a posse de fato ali da criança. O artigo 33 do ECA fala que a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiro, inclusive aos pais, né, porque pode ser que a pessoa que tem a guarda da criança não seja os pais da criança. Parágrafo 1º. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. Guarda compartilhada versus guarda unilateral. Ainda subsistem as duas modalidades, né, conforme o 1583, que fala que a guarda será unilateral ou compartilhada. Os conceitos estão no parágrafo único do 1583 e 1584. Outras modalidades de guarda, né? O nosso enunciado 518 fala, artigo 1583 e 1584, a lei número 11.698 de 2008, que deu nova redação aos artigos 1583 e 1584 do Código Civil, não se restringe à guarda unilateral e à guarda compartilhada, podendo ser adotada aquela mais adequada à situação dos filhos em atendimento ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. A regra aplica-se a qualquer modelo de família. Quando a guarda é unilateral, né, apenas um dos pais vai ter guarda sobre a criança, o outro tem apenas direito de visita. Quando a guarda é compartilhada, vai ficar ali para ambos, né, os genitores. Hoje nós sabemos que existe até a situação da guarda alternada, né, que fica um dia com um dos genitores, o outro dia com o outro, alterna semana. Então vai depender da estrutura familiar, da proximidade de cidades, do nível de impacto que isso vai causar nas crianças, para que o magistrado possa deferir ou não um pedido, né, de uma guarda nessa situação. Principais alterações após a Lei 3.058 de 2014. O 1584, parágrafo 2º, torna a guarda compartilhada obrigatória. Então, hoje, né, a redação do 1584, guarda unilateral compartilhada poderá ser, né, requerida, no parágrafo 2º fala, quando não houver acordo entre a mãe e o pai, quando a guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. O 1583, no parágrafo 2º, fala que na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses do filho. Tá? Então, tempo de convívio dividido de forma equilibrada entre pai e mãe, às vezes não tem como ser feito a depender da distância, a depender da situação. Então, vai ser analisado ali, né, de acordo com as condições fáticas e os interesses dos filhos, conforme o parágrafo 2º, 1583. Uma situação aqui narrando a respeito da alienação parental, tá? Que é muito comum quando um dos cônjuges causa ali a ruptura do vínculo, né, da criança com o outro cônjuge. Então, depois vocês façam a leitura aqui desse texto acerca, né, da alienação parental. Nessa situação de convivência, né, de guarda compartilhada ou guarda alternada, como a doutrina fala, nós temos aí o chamado rotação 2, 2, 3 dias, né, que nesse arranjo a criança passa 2 dias com a mãe, 2 dias com o pai e a seguir 3 dias com a mãe, que inclui um fim de semana. Na semana seguinte a rotina se inverte, 2 dias com o pai, 2 dias com a mãe, 3 com o pai. É uma alternativa para as mães ou os pais que acham, né, uma semana sem os filhos um período muito longo.
e sempre deixam 2 ou 3 dias na semana livres para os pais cuidarem de seus assuntos particulares, ok? Então, muito comum quando os pais moram próximos ter essa rotatividade 2, 2, 3, variando esse 3, um para o pai, outro para a mãe. Outra novidade dessa lei, né, diz respeito ao parágrafo 3º do 1583, cidade base de moradia do menor. O parágrafo 3º fala que na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos, né? O parágrafo 5º que fala a respeito da prestação de contas, né? A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações ou prestação de contas objetivas ou subjetivas em assuntos ou situações que, direta ou indiretamente, afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. Então, a respeito da guarda unilateral, aquele que não tem a guarda, ele pode e deve ficar ali fazendo uma fiscalização da qualidade de vida daquele menor, ok? O parágrafo 6º do 1584 fala que qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos, desde sob pena de multa de R$ 200 a R$ 500 por dia pelo não atendimento da solicitação, no caso de informação, né, e por escolas, hospitais, por exemplo. O 1585, ele fala que em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte, aplicando-se as disposições do 1584, que diz respeito à guarda unilateral ou compartilhada. Então, a guarda, né, em sede liminar, oitivas das partes, nós vamos dar sempre preferência pela guarda compartilhada, certo? Seguindo aí, o 1584, então, ele traz como previsão a guarda unilateral compartilhada, né, sendo consensual litigiosa, dever de informação do juiz, que está aí no nosso parágrafo 1º, que fala que na audiência de conciliação o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, sua importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. Além disso, o artigo ainda traz o parecer da equidade multidisciplinar, agora com o objetivo de divisão equilibrada do tempo, no parágrafo 3º, que fala que para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os pedidos de períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar a divisão equilibrada do tempo com o pai ou com a mãe. Penalidade, redução de horas de convivência, né? O parágrafo 4º fala que alteração não autorizada ou descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, como, por exemplo, a redução de horas. E o parágrafo 5º fala que se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados de preferência o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade, né? O poder do juiz em relação ao melhor benefício do menor para decidir com quem ele ficará. Poder do juiz na proteção do menor. O parágrafo 5º do 1584 e no 1586, né, o juiz vai poder analisar a inconveniência de manter o menor sob a guarda dos pais, atender aos interesses do menor, a sentença na guarda não faz coisa julgada material, então pode ser revisada. O artigo 35 do ECA fala que a guarda poderá ser revogada a qualquer momento, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o MP. Né? Sempre com prevalência do interesse do menor. A guarda no casamento declarado nulo ou anulável, o 1587 fala que no caso de invalidade do casamento, havendo filhos comuns, observar-se o disposto no 1584 e 1586. Então, vai proceder da mesma forma.
Novo casamento de qualquer dos pais não altera a relação entre pais e filhos, nem o divórcio modifica as relações entre pais e filhos, tá? O poder aí e as relações entre os pais e filhos serão mantidas. Direito de visita, né? Convivência e de fiscalização. O 1589 fala que o pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com outro cônjuge ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação, né? E o artigo 227 da CF fala o direito à convivência familiar, novidade da prestação de contas no que se refere à fiscalização que não se restringe à questão financeira. Direito de visita dos avós, o 1589, no parágrafo único, fala que o direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observado os interesses da criança ou do adolescente, tá? E outro parente, né? Aí o nosso artigo 104 fala que o direito à convivência pode ser estendido a qualquer pessoa com quem a criança ou adolescente mantenha vínculo de afetividade, né? O enunciado 333 fala que o direito de visita pode ser estendido aos avós e à pessoa com as quais a criança ou adolescente mantenha vínculo afetivo, atendendo ao seu melhor interesse. Filhos menores e maiores incapazes, 1590 fala que as disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos menores estende-se aos maiores incapazes, que vai ter essa mesma regulamentação. Texto recomendado para leitura e a bibliografia da aula de hoje, ok? Obrigada, galera. Até mais.